Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um assunto um tanto espinhoso. Quando eu falo assim espinhoso, é que acontece até, esse título que eu coloquei aqui, não se assuste com ele. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, mas eu vou deixar para fazê-lo no final. Por quê, irmãos? Diante da nossa realidade, lamentavelmente, muitas pessoas não só têm receio em relação à morte, mas elas aceitam certas crenças que podem lhe dar como é que eu posso dizer assim, um certo conforto, um certo consolo imediato. E nada que venha a ser demorado. É muito fácil chegar para alguém e dizer assim, olha, não se preocupe, fulano morreu, está no bom lugar. Então aquilo é aceito, porque de imediato você já tem uma resposta de que a pessoa está já tendo a paz que você almejaria. Porém, se essas palavras de conforto servissem para dar validade a essa possível crença, por que as pessoas não se importariam em descansar? Uma certa vez foi escrita num carro, um slogan que dizia assim, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Então, assim, se de fato existe a possibilidade de uma outra vida após a morte, por que as pessoas não almejam estar isento desse mundo de sofrimento? Talvez, irmãos, seja por essa causa que o nosso Brasil, entre 10, 8 deles creem na vida imortal ou na imortalidade da alma. E dentre esses se destacam aqueles que acreditam na reencarnação. Eu vou contar uma história para vocês no final sobre isso, que você vai se surpreender em relação a um texto bíblico que uma pessoa usou, essa pessoa espírita, para tentar me convencer sobre a reencarnação. Mas o que me chama a atenção aqui nesse estudo de hoje é que os textos que o autor colocou, ele coloca textos aqui de Hebreus 9, 25 a 28, não só mencionando que Cristo morreu uma única vez para ser expiação por nós, mas que também nós mesmos somos vítimas disso, né? Nós vamos morrer somente uma única vez. Porque, irmãos, a reencarnação, de acordo com a sua história, de acordo com a sua, como é que eu posso dizer assim, a sua origem, ela se remete a muito tempo atrás. Há quem diga que os pais da igreja eram adeptos a essa crença. Pais da igreja como Santo Agostinho, São Jerônimo, tem um outro mais, Agostinho, Jerônimo, deixa eu ver aqui, Orígenes, eu até coloquei aqui 3 deles, Orígenes, Clemente de Alexandria, eles tinham não só essa crença, mas chegou no ano de 553, só para vocês terem uma ideia, em Constantinopla, fizeram-se um concílio de que a pessoa que não aceitasse, a pessoa que descresse e que ensinasse qualquer coisa que fosse contra isso, fosse maldito. Olha que absurdo. Pitágoras, uma pessoa, né, inteligentíssima e autor da Teorema de Pitágoras, não só ele, como também Sócrates e Platão eram filósofos que, embora tão influentes, também criam nessa questão. Há um certo momento em que houve uma discussão, uma conversa entre Sócrates e Platão, em que nessa conversa entre eles, que aconteceu até então, eles estavam ali falando sobre a questão da morte. E o próprio Pitágoras, né, uma pessoa que tinha uma mente brilhante, e esse é o problema, irmãos. A gente tem que levar em consideração o brilho da palavra. A palavra ela tem que brilhar muito mais do que filosofia, do que crendice. Por quê? Pitágoras, uma certa vez, disse ele que quando estava andando, viu um cachorro latindo. E ao ver aquele cachorro latindo por estar apanhando, ele pegou aquele cachorro e acolheu em seu braço, porque, segundo ele ouviu no latido daquele cachorro a voz de um amigo seu que tinha morrido há um tempo atrás. Olha só que absurdo essa questão. Então, assim, Pitágoras cria nisso, endossava essa prática, e isso é o que se chamava na época de transmigração da alma. Até o próprio Paulo, quando fala das crendices dos tessalônicos, ele fala em relação a essas crenças também. Então, pessoas naquela época, irmãos, tinham muitas crenças sobre o estado do ser humano, mas a reencarnação ela é muito antiga. Assim como eu citei filósofos e os pais da igreja, né, que surgiram ali logo após o ministério apostólico, essas crenças começaram a ser aceitas e, lamentavelmente, começaram também a ser ensinadas. Agora aqui, nesse texto de Hebreus 9, 28 e 1 Pedro 3, 18, fala que Cristo morreu só uma única vez. Por quê, irmãos? A expressão reencarnação quer dizer um ciclo de vida que não se acaba. Você reencarna em uma outra pessoa, dependendo do grau de vida que você esteja, você passa por algo chamado de roda da vida, onde você vai passando e passando, pode ser por um animal, pode ser um vegetal, pode ser um ser, e você vai se purificando, é semelhante ao purgatório.
vai se purificando até alcançar um nível elevado de espírito e em sua reencarnação você alcance a tão sonhada eternidade no paraíso. Isso, irmãos, isso descarta a expiação de Cristo, porque a morte de Cristo foi para expiar os nossos pecados, e os nossos pecados eles são expiados agora e nunca depois da morte. Se eu, de fato, por isso que o texto fala, né? Pois ao homem, como ele vem, ou ele tem a possibilidade de morrer, ou ele vai morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, se ao homem é digno de morrer uma só vez, não existe morte, vida e morte novamente. Porque esse ciclo aqui, ele é defendido com a seguinte expressão: é um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. E uma certa vez, e aqui eu quero concluir meu estudo, levando em consideração, se nós cremos nessa questão, irmãos, iremos deixar por terra, lançar por terra muitos princípios bíblicos em relação a isso. O ser humano morre somente uma única vez e em seguida vem após isso o juízo. Então hoje, a responsabilidade que temos da vida é crucial. O que você faz hoje com a sua vida, você é responsável com o que vai acontecer com ela após. Porque só haverá duas ressurreições. A ressurreição da vida, de acordo com João capítulo 5, 28 e 29, e a ressurreição da condenação. Para uma há galardão, para outra há vergonha. Qual delas você vai aceitar? Não tem outra. Não existe um lugar intermediário, ou seja, de purgatório, ou seja, um lugar de purificação através de reencarnação. A Bíblia não ensina isso. E cremos nós, que ela é a palavra de Deus, validemos, irmãos, esses textos aqui. Porque tanto Hebreus quanto Pedro, eles endossam a mesma questão. Cristo morreu uma única vez e um outro ponto que merece consideração. Quando Cristo ressuscitou, eu queria deixar isso aqui muito claro, está no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 38 a 43. Na ressurreição de Cristo, irmãos, ele não apareceu em espírito. Ele apareceu, na verdade, em carne e osso, como ser humano, embora glorificado. Lembra-se que, de forma sobrenatural, ele entra ali naquela casa. Olha só, a casa estava fechada, os discípulos estavam receosos pela perseguição que estava sofrendo. Jesus aparece ali diante deles e pede para que toque neles. Aí ele fala assim: toque em mim, um espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. E ainda para confirmar isso, ainda no capítulo 24, e o verso 38 a 43, depois confira na sua Bíblia, ele fala assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí tinha lá carne e pão, ou melhor, peixe e pão. Jesus vai e come, para mostrar que ele não estava de forma imaterial. Ora, se o próprio Cristo, quando volta à vida após a ressurreição, ou mediante a ressurreição, ele está em corpo físico, como eu poderia crer em algo contrário a isso? Não foi um corpo espiritual. E agora eu quero concluir com vocês com essa experiência. Uma certa vez, eu estava em uma casa de uma cliente, não vou citar o nome por questão de ética, né? Embora essa cliente já deixou de ter contato comigo há muito tempo, eu acredito que ela nem vai assistir esse vídeo, mas observa só. Uma certa vez ela falando comigo, eu falei assim: e aí, irmão Abel, o senhor está muito cansado? Eu disse: ah, mano, estou muito cansado. Trabalhar com água é muito cansativo, mas uma coisa é certa: quando eu descansar o sono da morte, eu terei descanso. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar sempre trabalhando, sempre me cansando. Aí ela falou assim: ah, meu filho, você que se engana. Porque aí, quando você morrer, aí é que você vai trabalhar mesmo. Aí eu parei e pensei assim: como assim? Eu não sabia que ela era até então espírita. E respeito os espíritas, é claro. Eu só não posso conformá-los, os seus conceitos, com a Bíblia. Porque a Bíblia não tem. É por isso que existe, né, o Evangelho de Mateus segundo Allan Kardec. E existe a Bíblia à luz do Espiritismo, mas não a Bíblia Sagrada. Então, quando ela falou isso para mim, que eu iria trabalhar depois que morresse, eu perguntei assim: irmã, pelo menos o que eu até então que eu saiba, a Bíblia fala que a morte é um descanso. Ou seja, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, assim diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Então há um descanso. Não, meu filho, não há um descanso. Para você ter a certeza disso, quando a pessoa morre, a pessoa vai trabalhar ainda muito mais através da purificação ou da reencarnação. E a Bíblia fala sobre isso. Eu disse: como assim, irmã? Ela disse: você lembra de quando Jesus chega para os discípulos e fala que Elias já veio e eles não conheceram? Aquele Elias que ele estava falando, irmão Abel, era o João Batista reencarnado. E eu fui conferir isso na Bíblia depois, né? Só que eu tenho dado uma resposta para ela. Mateus capítulo 17, irmãos, verso 10 a 13, Jesus fala isso. Aí era ensinado naquela época que Elias tinha que vir antes. Isso estava profetizado em
Malaquias capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, quando fala assim, e ele virá no espírito de Elias. Olha só que interessante, o espírito de Elias, quando chega no capítulo 17, do capítulo 17 de Mateus, verso 10 a 13, Jesus fala assim, Elias já veio e vocês não conheceram. Essa profecia, essa palavra de Cristo, era uma confirmação do que já tinha sido predito em Malaquias. Embora isso fosse ensinado que Elias havia de vir, o espírito de Elias era o espírito de João Batista, segundo a crença. E João Batista veio com a vestimenta semelhante à dele, era destemido e ousado como era Elias diante da corte de Acabe, e assim também João Batista foi para com o seu, infelizmente, assassino, né? Aquele que aceitou a proposta da Herodíades, né? O próprio Herodes, quando mandou decapitar o João Batista, ele também chamou-a de raposa, né? Ele chegou a chamá-la e a afrontou. Então o espírito de Elias era o mesmo espírito de João Batista, mas só que não o espírito desencarnado, mas a personalidade, a conduta. E ela, quando me confirmou, irmão Abel, entre o céu e a terra há um mistério que você não sabe revelar. E ela deu um sorriso e se afastou. E eu a chamei ela de volta. Ela disse, irmã, eu poderia confirmar com a senhora que, na verdade, Elias seria a reencarnação de João Batista, ou o contrário, né? João Batista é a reencarnação de Elias. Mas eu pergunto para a senhora uma coisa. Para a pessoa reencarnar em uma outra, o que é que a pessoa precisa fazer? Aí ela disse, a pessoa não precisa fazer nada, só basta morrer. Aí eu disse, muito bom. Se a pessoa para reencarnar precisa morrer, eu lhe pergunto, Elias morreu? Aí ela calou-se. Não respondeu nada e ela saiu. Porque Elias, como nós sabemos, ele foi trasladado. Como Elias poderia reencarnar se ele não morreu? Aí silenciou-se a questão. E graças a Deus, ela não falou mais sobre esse assunto. Sabe, irmãos, nós precisamos ter em consideração que até nesse aspecto, Jesus se preocupou em ensinar-nos a verdade bíblica de que a pessoa quando morre está descansando o sono e receberá de fato sua vida novamente só quando Cristo voltar. Quer seja na vinda dele para a glória dos justos, quer seja na outra vinda dele para a destruição dos ímpios. Que essas palavras, irmãos, seja de fato conforto para mim e para você. Que quando Paulo termina a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 18, sobre esse assunto ele fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu tenho essa crença me conforta, ela me consola. E na palavra de Cristo eu encontro paz e segurança. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pelos teus conselhos. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos nos alimentar dela a cada dia. Que a esperança da tua palavra vive em nosso ser e que nós vivamos unicamente para servir-te com fidelidade e com honestidade. Obrigado pelos teus conselhos, nos anima, Senhor, em tua palavra e nos faz crer cada dia mais a recompensa que será concedida unicamente na volta de Cristo e através da ressurreição no Senhor. Dá-nos esta bênção, nos perdoa os pecados, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. A você que compartilha nossos vídeos, você que se inscreveu, muito obrigado. Deus te abençoe ricamente e faça isso. Faça com que esse vídeo alcance mais pessoas, para que a palavra de Deus, irmãos, encontre guarida em vários outros corações. Deus muito te abençoe, fique na paz de Cristo e que o Espírito Santo do Senhor nos faça levar a sério a santa e boa palavra do Senhor. Até o próximo estudo. Até logo.